Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas com a disciplina de História, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre a colonização do Brasil, sobre o descobrimento do processo de formação histórico e populacional do nosso país, do nosso território brasileiro. Hoje, vamos entender de que forma os povos que habitavam o nosso território foram explorados pelos colonizadores europeus. Vamos entender por que os povos que os portugueses encontraram aqui nas nossas terras, eles não foram respeitados, não foram bem tratados, sua cultura não foi preservada, não foi mantida, e por que esses povos foram explorados pelos europeus, especificamente pelos portugueses. Para quem não tem livro, temos aqui a página espelhada para vocês poderem acompanhar. No final da nossa aula, nós temos 3 questões propostas para vocês realizarem no seu caderno, copiar, ou seja, perguntas e respostas, enviar foto no Class correspondente ao nosso assunto. Se tiver dúvidas, vocês também perguntarem, tirarem sua própria dúvida passando a sua frasezinha, a sua pergunta lá no Class. Não fiquem com ela guardada para você. Tire sua dúvida, pergunte, não tenha vergonha, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Uma bola a todos e vamos lá. Vamos lá, acompanhando o texto. Os povos de Pindorama. Pindorama, os povos do nosso território. Os portugueses não foram os primeiros habitantes das terras que viriam a ser chamadas de Brasil. Quando aqui chegaram, por volta de 1500, encontraram povos com cultura, costumes, organização social e línguas totalmente diferentes da que conheciam na Europa, na África e no Oriente. Por quê? Naquele momento, o continente americano era um território desconhecido pelos europeus. Então, quando eles desembarcaram nas terras brasileiras, eles achavam que haviam chegado às Índias. Por isso que os nossos habitantes passaram a ser chamados de índios. Calcula-se que na época da chegada dos portugueses ao nosso país, havia entre 3.500 e 5 milhões de nativos habitando o nosso território, distribuído em mais de 1.000 povos que falavam aproximadamente 1.300 línguas. Cada um desses povos possuíam seus rituais, crenças, mitos, línguas, formas de trabalho e organização social. Essas línguas, elas eram mais faladas pelos indígenas do Brasil e poderiam ser agrupadas em 2 troncos linguísticos. O que são esses troncos linguísticos, professora? As formas de falar, a expressão, as características, que eram os tupis e o macro-gé. Então, a gente pode definir que os índios que habitavam o nosso território, de 3 a 5 milhões, distribuídos, hoje a gente colocando em regiões, pela região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, eles eram divididos, tinham costumes, cultura, organização social, rituais, crenças, mitos, formas de trabalhos definidas, mas que eles tinham linguagens parecidas e que a gente considera troncos linguísticos, que eram o grupo dos tupis e o grupo dos macro-gé, composto por diversas famílias. Além delas, há várias famílias linguísticas cujas semelhanças não são suficientes para formar um outro tronco linguístico, ou seja, um outro grupo, uma outra definição, como os Aruac e os Caraíbas. Por estarem distribuídos ao longo da costa brasileira, os povos tupis foram os que mais tiveram contato com os portugueses. Quando a gente fala distribuídos ao longo da costa brasileira, a gente tem que lembrar de quê? Da nossa parte litorânea, o lado leste do Brasil, correspondente hoje à região nordeste, região sudeste e região sul. Mas todos os estados componentes a essas regiões, não. Por exemplo, quando a gente fala de região nordeste, falando sobre a costa brasileira, não entra Maranhão, não entra Piauí e não entra Ceará.
é especificamente do estado do Rio Grande do Norte ao estado do Rio Grande do Sul. A parte leste do Brasil, onde foi extraído a árvore do pau-brasil, onde deu início ao processo de colonização e exploração do nosso território. Eles chamavam o Brasil de Pindorama, que na sua língua significa terra das palmeiras. Eles quem? Os índios. Então, os índios chamavam o nosso território de Pindorama, que na linguagem deles significa terra das palmeiras. E aí você deve estar se perguntando, mas professora, afinal, o Brasil era dividido em várias tribos indígenas. Onde especificamente a gente poderia encontrar alguns tipos de tribos? Onde a gente sabe onde estava localizada cada um. Vamos observar aqui o mapa. Definido por cores, vamos começar aqui nessa parte que eu estou marcando para vocês. Nós tínhamos nesse ponto os tupis. Olha os tupis, toda essa parte. Aqui tinha os tupis e aqui também os tupis. Então, observe que grande parte do território brasileiro era comandado por quem? Não vou dizer comandado, era habitado pelos indígenas tupis. Então, o maior grupo indígena dentro do território brasileiro foram os tupis. Depois nós tivemos os macrogés. Nós temos aqui, vou alterar a cor para vocês. Aqui nós temos os macrogés. E aí vem mudando as cores e definindo o ponto de localização de cada um. Os aruaques de verde, os caraíbas de verde-limão, os cariris de rosto, os panos, os tucanos, os charruas e outros grupos que são denominados grupos menores. Então, nós temos, mais uma vez, como os principais grupos indígenas do Brasil, Tupi, Macrogé, Aruaque, Caraíba, Cariri, Pano, Tucano e Charrua. Entre esses, o que mais se destaca é o Tupi e, em segundo lugar, o Macrogé. Como eu mencionei para vocês, parte do Brasil, litoral, leste, Rio Grande do Norte a Rio Grande do Sul. E aí, mediante essa distribuição indígena dentro do território brasileiro, nós temos as suas formações organizacionais, ou seja, a organização da sociedade. Os tupis, em geral, andavam nus, com pinturas pelo corpo e adornos feitos de penas. Praticavam a agricultura de subsistência, cultivando mandioca, milho, inhame e abóbora. Professor, o que é o inhame? Ele parece muito com a mandioca e a batata doce. Ele está naquele meio termo, vamos dizer assim. Além da batata doce, entre outros produtos. Eles também coletavam frutos, caçavam e pescavam. Com troncos de árvores, ossos, fibras vegetais, barro e madeira, eles confeccionavam diferentes artigos. Que artigos eram esses? Canoas, arcos, flechas, redes, cestos, vasos e urnas funerárias. Então, daqui o que é que a gente pode observar? Que os indígenas, eles andavam nus, o seu corpo era pintado e utilizavam adornos que eram feitos de penas de animais. Eles praticavam a agricultura, cultivando mandioca, milho, inhame, abóbora e batata doce, entre outros. Praticavam também a caça, a pesca e coletavam os frutos. Isso quer dizer que eles usavam a natureza de forma adequada, aquilo que era necessário apenas para o seu sustento. Com a questão dos troncos de árvores, não era o desmatamento. Eles não saíam devastando a natureza. Eles, mais uma vez, utilizavam o que era necessário para o seu sustento. Com os troncos de árvores, eles faziam o quê? Canoas, arcos, flechas, redes e cestos, além dos vasos e urnas funerárias.
Os tupis e a maior parte dos povos indígenas que habitavam o Brasil na época dos portugueses, eles viviam em aldeias. As suas moradias podiam estar organizadas em círculos ou fileiras. Porém, algumas aldeias haviam apenas uma grande casa em comum. As aldeias estabeleciam entre si laços de solidariedade, uns ajudando os outros. Entretanto, havia guerras constantes entre esses povos, pois muitas vezes os conflitos ocorriam quando um povo queria afirmar sua superioridade sobre o outro. Então, eles também guerreavam entre si. Claro que não eram as guerras de massacrar, de destruir toda uma população, ou seja, processo genocida. Além disso, os indígenas não tinham um estado organizado. Entre os tupis, por exemplo, não existia um poder centralizado, exercido por o rei ou por alguém com autoridade para dar as ordens. Eles reuniam numa espécie de conselho, os líderes chamados de principais decidiam o conjunto do destino da aldeia. Os primeiros a serem ouvidos eram os membros mais corajosos. Então, observe aqui que naquele tempo eles não tinham um líder definido. Quando era para tomar decisões, eles se reuniam e ali eles decidiam quais eram as atitudes que iriam ser tomadas. E aí, continuando o nosso conteúdo, além da organização social, também tinha o trabalho e a religiosidade. O trabalho nas aldeias era distribuído conforme o sexo e a idade, ou seja, mulheres faziam determinadas atividades, homens realizavam outras. Vamos observar. Entre as mulheres, elas plantavam e cuidavam da colheita, então praticavam a agricultura, fabricavam farinhas, especialmente da mandioca, e fiavam e teciam, além de cuidarem das crianças. Então, quais eram as funções das mulheres? Mais uma vez, plantar e cuidar da colheita, ou seja, praticar a agricultura. Plantar e cuidar da colheita, fabricar farinhas com a mandioca, fiar e tecer, além de cuidar das crianças. Essa era a função das mulheres nas tribos indígenas. Já os homens eram responsáveis pela caça, pesca, construção de moradias, fabricação de canoas e armas e pelo corte da lenha. Eles também derrubavam, queimavam e limpavam a mata, o espaço, para que fosse praticado o plantio, ou seja, o processo de agricultura. Mas quem praticava o plantio não eram os homens, eram as mulheres. Eles preparavam a terra para que elas praticassem essa plantação. Os idosos, eles tinham um papel fundamental na educação das crianças e na transmissão da cultura para gerações mais jovens. Então, os idosos, eles reuniam-se com as crianças para passar para eles a cultura indígena, os costumes, a religiosidade, as funções que iriam ser distribuídas, as tarefas para os homens, para as mulheres, quais seriam as funções deles quando estivessem numa fase adulta. Cada povo possuía crenças e rituais religiosos próprios, entretanto, todos eles acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados, para os quais realizavam cerimônias e festas. O responsável por ensinar os rituais e transmitir as tradições religiosas era o pajé. Então, quando a gente observa aqui que os índios, eles acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados, a gente pode dizer que eles eram politeístas ou monoteístas. Para você que disse que eles eram politeístas, porque eles acreditavam nas forças da natureza, então acreditavam em vários deuses, você está correto. Para você que falou monoteísta, atenção, cuidado. Monoteísmo está ligado com a religião. Nesse período aqui, especificamente na Europa, religião católica. E dentro desse processo de organização social, de atividades sendo praticadas, atividades divididas entre homens, mulheres, idosos, cada um tendo suas tarefas, nesse período surgem os europeus, surgem os portugueses. Aí nós temos o contato com o outro. O que os indígenas teriam pensado quando avistaram as caravelas de Cabral?
Quais foram suas impressões ao verem homens barbados, vestidos, vindos do mar, em embarcações muito diferentes das canoas que eles conheciam? Os povos indígenas não deixaram registro sobre o encontro entre eles e os portugueses. A gente não tem nada escrito que comprove a visão dos portugueses, dos indígenas, ao avistarem os portugueses. A gente tem, ao contrário, a visão dos portugueses ao avistarem os índios. Contudo, podemos imaginar que as diferenças culturais causaram um grande estranhamento nos nativos. Os relatos dos portugueses sobre os primeiros contatos com os índios mostram que o espanto foi grande entre os europeus. Se os europeus se assustaram, por que os índios também não iam se assustar com aquelas pessoas, comportamentos, vestimentas, aparências diferentes da deles? Veja como Pero Vaz de Caminha, escrivão oficial da expedição de Cabral, descreveu o primeiro encontro com os indígenas. Mais uma vez, Pero Vaz de Caminha era um escrivão oficial, então ele estava na missão, nas embarcações das caravelas, para registrar tudo que viesse a acontecer com as navegações portuguesas, onde essa navegação, essa expedição era de quem? Pedro Álvares Cabral, que foi quem chegou às terras brasileiras. Então, fala o seguinte: a feição deles é parda, um tanto avermelhada, com bons rostos e bons narizes, todos bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, ou seja, sem nenhum tipo de roupa. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. Vergonhas que ele se refere são as partes íntimas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Os indígenas entraram na caravela, mas não fizeram nenhum gesto de cortesia, nem sinal de querer falar ao capitão ou alguém. Deram-lhes comida, pão e peixe cozido, doces, bolos, mel e figos passados. Para quem não sabe o que são figos, são frutas. Não quiseram comer quase nada disso. E se alguma coisa provaram, logo cuspiram. Por quê? Olha o questionamento que eu faço a vocês. Por que que os indígenas, quando provaram esses alimentos, eles cuspiram? Eles não quiseram provar muito, porque eram produtos, eram frutas, eram alimentos diferentes do que eles tinham costumes. Aí você deve estar pensando, mas professora, eles não comiam peixe, eles não pescavam? Sim, mas o peixe que eles comiam não eram cozidos, era o peixe assado, na fogueira, era diferente. Então, eles não tinham esses hábitos, eles não tinham esses costumes. Diante do que vimos na nossa aula de hoje, temos a atividade, onde tem o texto falando sobre a questão indígena atualmente. Vocês irão fazer a leitura desse texto, copiar as 3 questões no seu caderno e responder. Então, o que cada questão está lhe pedindo? Vamos lá. Primeira, escreva V para verdadeiro ou F para falso em cada frase. Então, você vai dizer se cada item está verdadeiro ou falso. Item A. Entre os indígenas, a terra era propriedade privada, obtida por meio de compras. O item A está dizendo que os índios eles tinham as terras através de compra, eles compravam essas terras. B. De acordo com a Constituição de 1988, os indígenas têm direito às terras que tradicionalmente ocupam e só eles podem usufruir de seus recursos. O item B você vai responder de acordo com o texto que tem na página. Terras indígenas sobre a questão indígena atualmente. C. A continuidade da cultura indígena depende de seus laços com a terra, fonte de suas atividades de sobrevivência. D. Entre os indígenas, a terra tem uma dimensão cultural importante, pois estabelece vínculos com suas tradições ancestrais. Então, na primeira questão, você vai dizer cada item é verdadeiro ou falso. Segunda, quais são os principais conflitos envolvendo as terras indígenas? Em sua opinião, eles podem ser evitados? Como? Então, na segunda questão, são 3 perguntas para vocês responderem.
Quais os principais conflitos envolvendo as terras indígenas? Eles poderiam ser evitados e como eles poderiam ser. Terceira, entre as atitudes em foco nesta unidade, ou seja, sobre o que estudamos dos índios, quais você colocaria em prática para refletir sobre os temas sobre as terras indígenas? Qual desses três itens vocês colocariam como um título sobre os indígenas? Aplicar conhecimentos prévios e suas situações, questionar e levantar problemas, escutar os outros com atenção e empatia. Você vai escolher um dos três e vai explicar por quê. Mais uma vez, enviar a foto no Class, perguntas e respostas. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, passar a sua mensagem, sua perguntinha lá no Class, que eu irei explicar ela para vocês. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!